O frio ainda não chegou para valer no sul do Brasil, principalmente nas lavouras, mas na Serra Catarinense os termômetros ficaram em torno de 0 grau na última madrugada. No Vale dos Caminhos da Neve, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia registrou mínima de 0,9 décimos de grau. O resultado foi esse: campos branquinhos, recobertos por uma fina camada de gelo. As imagens são do Michel Legnag, da cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense. No interior da região sul, as temperaturas não ficaram inferiores a 10 graus e as lavouras de inverno ficaram longe do risco da formação de geada. E enquanto no sul ainda faz frio, São Paulo já tem o julho mais quente da história, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O mês ainda não terminou, mas a capital paulista registrou, em média, as maiores temperaturas mínimas e máximas desde 1984, quando começaram as medições. As temperaturas das tardes ficaram em média aí quase com 26 graus nos últimos 26 dias. Então a gente vai chamar a meteorologista da Climatempo, Nadiara Pereira, que vai nos contar onde mais no Brasil esse padrão se repete e principalmente quais os efeitos nas lavouras deste calor atípico de julho. Nadiara Pereira, seja muito bem-vinda, minha amiga. Olá, boa tarde, Priscila, boa tarde a todos que nos acompanham. Não é só São Paulo que vai terminar aí julho com julho histórico, né, com recordes de calor. Eu trouxe aqui um mapa para ilustrar aí o mês de julho, tanto do ano passado quanto neste ano. Neste ano a gente acompanha aqui, ó, grande parte do mês de julho aí com anomalias acima da média, né, anomalias positivas da temperatura mínima sobre grande parte aqui do centro-sul do país, áreas mais a oeste do Brasil. Então, grande parte aí com temperaturas até 5 graus acima do que é normal para a época do ano, bem diferente do que foi o ano passado. Os produtores devem lembrar que no ano passado tivemos pelo menos 3 ondas de frio bem intensas no decorrer do mês de julho. A primeira foi na virada do mês de junho para julho e esse frio avançou pelo interior do Brasil, especialmente no centro-oeste, até de forma atípica, enquanto no ano passado a safra e as atividades no campo foram bastante prejudicadas pelo frio extremo, que afetou culturas como cana-de-açúcar, café e até mesmo o algodão em Mato Grosso foi afetado pelo frio extremo. Neste ano, então, a gente vive uma situação oposta. O calor e o tempo seco têm beneficiado atividades no campo, né? A gente acompanha aí a colheita do milho segunda safra em ritmo acelerado no interior do Brasil. Também a qualidade da pluma do algodão tem sido favorecida por esse tempo seco, a colheita do algodão, colheita da cana-de-açúcar, secagem dos grãos de café e colheita do café, tudo tem sido beneficiado por esse tempo seco. Mas o tempo seco e também as altas temperaturas trazem preocupação para algumas áreas, porque a combinação desse calorão e tempo seco aumenta o risco para a ocorrência de queimadas no interior do Brasil. Também para algumas lavouras que estão em desenvolvimento, como as lavouras de cana-de-açúcar tardias, que vão ser colhidas lá no final do ano. Esse calorão também traz um estresse, principalmente as temperaturas mínimas mais elevadas durante a madrugada afetam a fotossíntese da planta, então também traz um estresse aí para as lavouras de cana-de-açúcar. E também o inverno sem ondas de frio muito intensas traz uma preocupação já para a próxima safra, porque o frio é necessário para trazer um equilíbrio aí. As geadas são necessárias para matar pragas, por exemplo. Lá na região sul, meu pai, que é agricultor do interior do Rio Grande do Sul, sempre falava que era importante ter pelo menos 3 geadas fortes no inverno, que é para diminuir o risco de proliferação de insetos durante a primavera e o verão. Então, o frio é necessário também aí para trazer um equilíbrio na agricultura, Priscila. Tá certo, então a Nadiara tem várias fontes, inclusive o pai dela que é agricultor também. Um grande abraço pro seu Odílio, lá de Pirião Grande, não é, Nadiara? Um grande abraço para ele. Com certeza o frio também tem o seu ponto positivo, precisa ter frio no inverno. Agora, eu quero saber, Nadiara, que a gente mostrou antes de você, né, da sua participação, que o frio chegou em alguns pontos da Serra Catarinense. Mas eu quero saber se isso muda neste fim de semana. Vai ter frio também em parte das lavouras, em áreas agricultáveis? O que você me diz? A gente está falando muito aí de julho, bastante quente aí, né? Julho vai terminar ainda com essa cara de desvio positivo das temperaturas, só que o padrão já deve começar a mudar agora no finalzinho, na virada do mês de julho para agosto, porque temos uma frente fria chegando à região sul. Essa frente fria deve espalhar chuvas de moderada intensidade para o interior gaúcho a partir da quinta-feira. A chuva deve se espalhar no decorrer da sexta-feira, chegando até mesmo algumas áreas do sudeste, sul e leste de Mato Grosso do Sul.
Não é aquela chuva agrícola que vai encharcar o solo, mas traz um alívio para o tempo seco e também para essas altas temperaturas. Essa frente fria vai vir acompanhada por um declínio das temperaturas mínimas no final de semana, que eu vou mostrar logo a seguir. Por enquanto, quanto às chuvas, o tempo ainda não deve mudar em grande parte aqui do Brasil Central. Poderemos ter variação de nebulosidade com o avanço da frente fria, mas em grande parte aqui do interior do Sudeste e Centro-Oeste ainda tempo firme ao longo dos próximos períodos. Chuvas mais expressivas no norte do país, ainda com volumes superiores até 70 milímetros entre o norte do Amazonas e Roraima, e chuvas moderadas na faixa leste do Nordeste. No decorrer do próximo período, a chuva diminui um pouco no sul, mas já a partir do dia 4 de agosto tem previsão para o avanço de uma nova frente fria. Aliás, essa frente fria que vai avançar entre o final da primeira semana e início da segunda semana de agosto, ela deve vir de forma mais organizada e intensa. E olha só, deve espalhar mais as chuvas aqui pelo centro-sul do país. Aí entre o dia 6 e 10 de agosto, a chuva chega um pouquinho mais pelo sudeste e centro-oeste, então justamente essa mudança de padrão. Aos poucos a chuva vai conseguindo avançar pelo interior do país. E essa frente fria atrai um pouco mais a umidade da Amazônia. Então, a umidade da Amazônia desce mais ao sul da região norte, chega até o estado de Rondônia e podem ocorrer alguns episódios de chuva até mesmo na faixa oeste de Mato Grosso. E agora falando de temperaturas, neste próximo final de semana, então, declínio acentuado da temperatura mínima sobre o centro-sul do país, risco para a formação de geadas na madrugada do sábado, desde o interior gaúcho até o sul paranaense. E a temperatura deve cair bem também no sudeste e centro-oeste, só que nestas regiões o risco para ocorrência de geadas é menor. E adiantando para a segunda semana do mês de agosto, acompanhando a passagem da outra frente fria que eu falei anteriormente, tem previsão para um novo declínio da temperatura. E na segunda semana do mês de agosto, aí as geadas prometem ser um pouco mais amplas sobre o sul do país e podem chegar a algumas áreas entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Priscila. Ô, Nadiara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ser filha de produtor rural também ajudou você a escolher a sua profissão? Tá sempre de olho no tempo para poder ajudar aí nas lavouras do pai? Conta pra gente. Olha, eu acredito que sim, viu, Priscila? Porque eu tenho alguns fatos assim que me marcaram muito e eu acho que me levaram nessa direção aí de estudar os fenômenos meteorológicos e fenômenos climáticos. Um fato que me marcou muito foi o El Niño de 98, que trouxe danos muito expressivos para a agricultura lá no sul do país. Meu pai teve perdas muito expressivas, o feijão na lavoura apodreceu, ele não conseguiu colher. Então, teve alguns fatos marcantes aí que eu lembro, né, da minha infância. Acredito que isso tenha influenciado, sim, na escolha da minha profissão. É isso mesmo, porque é bem melhor saber de forma antecipada. Obrigada, viu, Nadiara? E um beijo pro seu Odilo, lá do Rio Grande do Sul, grande produtor rural. Um abraço.